Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais e Filhos. Aqui é a sua casa na Vivax para a gente falar mais sobre uma infância saudável. A gente fala sobre educação, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre como aprimorar laços familiares e o relacionamento pais e filhos. E hoje, neste programa, a gente vai falar sobre os esportes na infância. É saudável praticar? Quando que a gente começa? Tem uma série de dúvidas que a gente vai esclarecer aqui. E para falar sobre esse tema, que eu adoro, porque eu pratico esportes há muito tempo, eu vou contar para vocês um pouquinho também sobre a minha relação com o esporte. Mas para falar sobre isso, eu tenho duas convidadas hoje. Uma delas é a doutora Karina Levi. Ela é ortopedista, especialista em esportes e vai esclarecer todas as dúvidas que a gente tiver. Então eu quero agora que vocês conheçam, vem doutora Karina para o nosso programa, engrandecer aqui com a sua beleza, com a sua sabedoria, com a sua vida esportiva. Seja muito bem-vinda, Karina. E vou chamar também, gente, a Cris Sec. Ela é fisioterapeuta, também especialista em esportes. Por quê? Quando a gente começa a praticar esportes, a gente também se preocupa que a gente não quer se machucar, a gente quer prevenir lesões e como que a gente pode fazer isso. Cris vai esclarecer tudo pra gente hoje. Vem, Cris, participar com a gente com muita alegria que eu te recebo aqui. Obrigada. Pode sentar também. E a gente vai começar aqui. Sejam muito bem-vindas, né? Antes até da gente começar, eu gosto de fazer esse momento para as pessoas conhecerem vocês, da relação com o esporte. Doutora Karina, gente, eu conheci ela praticando handball na faculdade de medicina. Então ali a gente já praticava esportes. Qual é a sua relação com o esporte? Quando que começou? Desde criança, desde pequenininha? Eu digo que eu fui muito feliz nesse quesito, porque meus pais me colocaram no esporte desde muito cedo. Então eu tive a oportunidade de praticar vários esportes, de vários tipos de modalidade, e isso me fez ficar muito habilidosa no esporte. E aí isso me ajudou na escola, na universidade e até na escolha da minha especialização na medicina, porque eu não me via fazendo outra coisa que não fosse voltado para o esporte. Então você já começou a faculdade de medicina já pensando, né? Quero chegar lá e trabalhar em algum momento com esporte? Na verdade não. Dentro da faculdade tinha muito esporte e eu me identifiquei muito com essa parte paralela, né? Porque tinha o estudo e tinha o esporte. E a gente participava de muitas competições e depois, quando chegou a hora de decidir, que é no final do quinto ano, eu falei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa voltada para o esporte. Que é a sua paixão. E hoje, aonde você trabalha? Qual é a relação do seu trabalho com o esporte? Eu trabalho numa clínica que é voltada para o esporte e lá a gente atende atletas de alto rendimento, mas também atende pacientes que estão querendo praticar, até pacientes que não praticam, né? E lá é multidisciplinar, que é a melhor coisa para você fazer quando você está trabalhando com atleta. Ter essa multidisciplinaridade que você abrange todos os aspectos do atleta, tanto psicológico, nutricional, a fisioterapia e a medicina. Falando nessa multidisciplinaridade, então a Cris vai contar pra gente, né, Cris? Sua relação com o esporte, você começou desde cedo, foi na escola, foi na faculdade? Sim, eu comecei também na adolescência, na época da escola. Eu sempre gostei, sempre tive a tendência de gostar também mais de esportes e comecei a praticar o handebol também. E handebol, vôlei, né? O que tinha na época ali na atividade física, né? Na época era a educação física. Mas era sempre muito, muito gostoso, assim, né? Muito prazeroso fazer esporte na adolescência. E isso me trouxe também uma experiência muito boa, né? E melhorou muito a postura, né? A dedicação também aos estudos, ajuda em tudo, né? O esporte eu acho que sempre é bem vindo na vida das pessoas, né? Eu super recomendo. E principalmente nessa fase da adolescência, eu acho que é super importante, né? Começar já cedinho, né? Para trazer uma vida saudável e futuramente, né? Ter uma vida adulta saudável. Perfeito. E esse chamado para fisioterapia na área do esporte,
Foi durante a faculdade, ou você quando já estava ali, você já teve esse chamado, quero trabalhar com isso, veio depois, como que foi? Sim, eu sempre tive vontade de trabalhar nessa área, né? Mas na época tinha muitas dúvidas e eu sou formada também em ciências contábeis, né? Então foi a minha primeira graduação que eu fiz, mas sempre tive um pezinho lá no esporte. Aí depois, futuramente, eu vim a estudar, entrei na faculdade, mas gostando sim de praticar esportes, né? Da atividade física. Isso me levou assim à minha profissão, à escolha. Gente, a minha história com o range, o handebol, eu não sei nem se você sabe dessa história. Gente, a Karine aqui, eu tenho uma dificuldade, porque eu sempre conheci ela como Carininha na faculdade. Então, às vezes eu vou esquecer, eu não vou falar doutora Karina, para mim vai ser a Carininha, porque a gente já é íntima aqui. Eu comecei a jogar porque eu estava na adolescência, menstruada, com cólica, e eu não queria fazer parte da educação física. Eu adorava as aulas de educação física, eu fiquei sentada lá na quadra e a professora, não, vamos jogar, não tô bem, não tô legal. Então fica no gol. Não vai fazer nada. Não é que você não vai fazer nada, né? Como é que eu vou deixar o aluno não fazer nada? Falei, tá bom, então eu vou lá e fico no gol. E ali, sem querer, percebi que eu tinha um bom reflexo e uma boa habilidade. E aí ela, nossa, mas você joga bem, né? E começou a me notar, pediu para vir treinar no time da escola. E aí começou essa paixão, comecei a gostar, porque eu percebi que eu tinha uma habilidade. Mas olha como foi ali um acaso, alguém que olhou e falou, não, peraí, você talvez tenha um talento aqui. Porque às vezes a gente não sabe se a gente tem uma habilidade. Muitas pessoas deixam de praticar porque acham que não são boas em nada. E muitas vezes acontece isso com as crianças também. Eu falo do lugar de mãe, porque às vezes as minhas filhas, né, elas não querem fazer algum esporte. Mamãe, não sei. Eu não sou boa. E ficam se comparando. Então eu queria até perguntar para você também, com seus filhos, como que é esse incentivo para eles praticarem esportes? Isso é bastante difícil, né? Porque a criança, ela quer brincar. Ela não tem esse interesse de praticar esporte. Mas conforme ela vai praticando, ela vai vendo que é interessante, que é gostoso. Na fase o começo, né, dos 3 aos 6 anos, tem que ser muito lúdico para incentivar mesmo a criança. Quando fica aquela coisa mais voltada para um treino específico, aí a criança talvez perca o interesse. Mas é difícil. Em casa, para ir para a natação, por exemplo, é uma dificuldade. Reclamam, não querem ir, mas quando chega lá, não querem ir embora. Toda vez é um sacrifício para tirar da piscina. Então é isso, até um recado para as mães, né? Porque elas veem essas dificuldades e acham, bom, acho que eu estou fazendo algo errado, vamos tirar. Que a criança não quer, vamos tirar. Mas é o contrário, você tem que estimular. Quanto mais estimula, mais vontade a criança vai ter de fazer, porque ela vai ficando cada vez mais habilidosa, né? Isso é uma coisa que eu percebi na prática, que quando eu levo as minhas filhas para um esporte em que a aula é mais séria, é mais rígida, não, agora não pode, agora tem que fazer o exercício. As minhas são pequenas, elas começaram a praticar com essa idade de 3, 4 anos, elas não querem ficar, elas não têm prazer, porque a criança precisa brincar e às vezes ela aprende brincando no esporte, desenvolvendo algumas habilidades que, claro, depois, mais para frente, vai desenvolver uma coordenação motora diferente para ir para um esporte talvez de alto rendimento ou para escolher um esporte só, né? Agora eu queria saber de vocês, assim, qual a idade? A idade recomendada para começar, então, é 3 anos. Com 3 anos eu posso colocar a criança num esporte. A idade que começa aquela coisa de fazer esporte, porque você nem consegue colocar muito antes, né? Exceto na natação, que às vezes tem de bebê, que isso também é super interessante. Natação é esporte que tem que fazer, é obrigação dos pais colocar na natação, né? Porque é uma questão de segurança e, além disso, a criança tem que se sentir confiante na piscina, na praia, né? E isso é super importante. Pode começar logo cedo, mas, em geral, os outros esportes, a gente fala que é de 3 anos o início e em diante, né? Quanto mais cedo, sempre melhor. Porque é que nem engatinhar e andar. A criança vai começar de uma forma e depois ela vai evoluindo naquele esporte. Quanto mais cedo, mais rápido ela pega aquelas habilidades e ela vai adquirindo cada vez mais
condições de praticar o esporte de uma forma mais adiantada, né? E nessa fase, já tem risco de ter lesão? Todas as idades têm risco de ter lesão, depende do esporte, da forma que é praticada e se o esporte está de acordo com a idade da criança. Porque, na verdade, a gente tem a idade cronológica, mas existe uma idade também que a gente chama de idade biológica, que é a idade óssea. Se a criança, isso serve também para crianças mais velhas que estão indo para o esporte competitivo, né? Se a criança tem uma idade cronológica, uma idade, por exemplo, 6 anos cronológico, mas a idade óssea a gente vai avaliar tem 5 ou 4, a criança de fato tem que fazer esporte de acordo com a idade biológica, que senão ela pode ter um aumento de risco de lesão. Mas isso a gente pensa mais no esporte competitivo, né? Porque na iniciação que vai dos 3 aos 8, 10 anos, é aquela fase de que o esporte é muito lúdico. Ele tem que ser muito lúdico. Tem que estimular a criança a correr, pular, chutar a bola, arremessar, mas sem um objetivo de fato que seja mais para o lado competitivo. Então, tem que ser da fase inicial mesmo. A partir dos 10, 12 anos, a gente vai ter um esporte que é mais organizado, que é mais voltado para a especialização. Mas ainda assim não é para competição. Então, aí começa a ter regras, começa a inserir o esporte de fato para a criança, uma escolha de esporte, mas não é nada voltado para o competitivo. Não deveria ser, né? Mas alguns esportes a gente vê que começam muito cedo. Sim. O ideal da especialização, que é para o esporte competitivo, o ideal é que seja a partir da puberdade, porque até a puberdade a criança ainda está em crescimento. A partir da puberdade o crescimento já é mais lento, a criança já está com um corpo mais ou menos que ficará com um corpo de adulto, e aí diminui o risco de lesões também. Nossa, você veio me falando, já veio na imagem assim as escolinhas de futebol, que começam super cedo e é um esporte que é muito competitivo e que cobra essa performance, esse resultado, e às vezes exigindo até muito dessas crianças de 5 anos, 4, 5 anos, que ela apresente, que ela jogue bem. Porque tem também essa expectativa, o resultado, exatamente. Mas não seria o saudável. Não é não praticar, mas não praticar talvez dessa forma, com essa cobrança. Na verdade, o que acontece, né? A criança começa, e aí às vezes o técnico ou os pais têm uma projeção a projeção de si sobre aquela criança e vê que quer que a criança desenvolva cada vez mais, que vire um nível profissional. E às vezes ela tem já a habilidade pequenininha, mas é aquela coisa de cobrança faz tanto com que a criança treine em excesso e corra mais risco de lesão, quanto que mais para frente pode desistir do esporte por sentir que aquilo lá não é mais tão interessante, tão gostoso de fazer, porque vira uma obrigação, né? Então isso é muito importante. Até a Academia Americana diz que esse cuidado é muito importante. Eles têm uma planilha, uma cartilha para seguir, e a partir dos 14 anos mesmo que deve ser o competitivo, porque senão tanto o risco de lesões levam a criança a desistir mais cedo, quanto essa coisa de obrigação fazem com que ela não chegue à idade adulta praticando aquele esporte. Nossa, eu amei saber disso, porque eu já vou levar isso até para os meus atendimentos, porque às vezes eu atendo famílias de 10 anos, 9 anos, que vêm para mim com essa cobrança, ele não quer fazer, ele não... Mas porque tem essa pressão para competição, e não está na idade ainda. Né? A gente exige demais das nossas crianças. E pensando até nessa lesão, queria perguntar para a Cris, assim, se tem algo que a gente pode fazer como prevenção para a lesão, não sei se nas escolas, um trabalho de alongamento, outros exercícios, porque a musculação na vida adulta, ela ajuda a gente a não ter lesão. Isso. Mas e para os adolescentes, para as crianças, tem algo que dá para fazer para prevenir? Sim, o interessante já é começar a incentivar essa criança a fazer também um fortalecimento, né? Uhum. Colocar em paralelo com os esportes, de repente, uma atividade de musculação, né? Porque a musculação ela vai auxiliar, né? No fortalecimento da musculatura e dar um amparo, né?
para articulação, isso faz com que evite, né, ter futuras lesões. Mas também, dependendo do esporte que a criança vai praticar, dá para auxiliar também com usos de utensílios como uma caneleira, né, uma joelheira, de repente capacetes, né, para estar evitando a lesão, mas no sentido de atividade seria, eu acho que viável a criança também fazer um trabalho de fortalecimento. É difícil, tipo, fazer em casa, né, incentivar nas escolas. Geralmente a criança vai mais para um esporte específico, né? Não tem esse trabalho de prevenção, né? Mas tendo, de repente, um profissional da fisioterapia ou da educação física auxiliando também, eu acho que seria um conjunto bem ideal, assim. Seria. Mas aí talvez acho que a gente vai pensar nisso na adolescência, quando ele está escolhendo um esporte ou quando vai para o alto rendimento. Isso. Para os atletas, né? Que tem esse objetivo de vida. Isso. Hoje em dia já tem uns programas que são feitos exatamente para a prevenção de esporte. Esses programas, por exemplo, para o futebol, chama FIFA 11+, que eles fazem com as crianças desde cedo, até antes do esporte competitivo, que é o programa de prevenção de lesão. Já tem para basquete, já tem para vôlei, eles fizeram como se fossem protocolos de prevenção. Então são exercícios de treino funcional, treino às vezes sem peso, mas um treino com a força do corpo, com o peso do corpo mesmo, para prevenção. Um aquecimento, né? Exercícios de mobilidade, que hoje a gente se fala muito no pré, né? Esporte ali. Então, acho que é bem importante. A minha preocupação quando falo em musculação é que já me vem, não sei se todo mundo que está em casa também, já me vem na mente a ideia dos pesos, de carregar muito peso e a criança que está com o seu corpinho desenvolvendo, como que é isso? Qual a idade pode fazer musculação? Até mesmo se a gente pensar, não, meu filho ele quer ser jogador profissional e vai precisar fazer talvez essa musculação preventiva. Com qual idade a criança pode fazer musculação? A musculação, ela é mais para as crianças mais velhas, né, com peso de fato, mas já está liberado pela Sociedade Americana. Eles fazem esses protocolos por idade, que a criança pode usar algumas coisas da musculação, mas sempre de acordo com a idade e com alguém que entenda, orientando. Porque não dá para fazer musculação levando a criança na academia e começar a fazer um treino de qualquer jeito. Então, sempre adaptado para a idade. Mas tem treinos que já são adequados para a criança a partir dos 8, 10 anos. Sim, na adolescência acho que não resta dúvidas, né? Porque muitos já começam a treinar, jogar pela escola, representar, ou joga pelo clube, e eles vão precisar desse trabalho preventivo maior. Isso, Mas o ideal seria fazer um aquecimento antes de cada treino, né? Exercícios de mobilidade, para não entrar, para ativar a circulação, né? A musculatura, para não entrar já com um corpo mais rígido, né? Eu acho que isso também evita com que aconteçam as lesões. E falando em lesão também, você já atendeu algum caso de atleta, criança com lesão ou adolescente que precisou, não sei, fazer alguma intervenção ou algum trabalho de fisioterapia? Vocês têm algum caso? A gente pega bastante criança com lesão, a gente acompanha atletas, mirins, adolescentes. E é interessante que, de acordo com o nível de rendimento da criança no esporte, né? Então, é mais comum a criança que treina todos os dias, esporte de alto rendimento, ter lesões. Principalmente quando ela está treinando assim antes da puberdade, que a gente está com a fise de crescimento, que é a zona de crescimento do osso aberta, e aí fica mais suscetível, porque é uma zona mais molinha do osso, uma zona mais frágil, que ela está em constante multiplicação. E aí fica mais fácil de ter uma lesão por sobrecarga. Mas não é o comum, né? A gente está falando aqui de atletas que treinam todos os dias, de alto rendimento, e que às vezes treinam até... não deixam de treinar por estar com uma lesão. Isso. Se eu não me engano, você uma vez postou uma foto de uma atleta que tinha alguma lesão no braço? Isso, eu tive uma atleta de 16 anos que eu acompanhava na natação,
que ela chegou no consultório já quando não estava mais conseguindo, porque os atletas são assim, eles não têm dor, né? Eles já acham que a dor já faz parte do treino, mas então o limiar de dor já é bem mais alto. Então chega quando não está mais conseguindo ter rendimento no esporte, ou tem uma competição muito próximo e começa a ficar desesperado. E aí ela veio com 16 anos com uma lesão por sobrecarga no cotovelo, bilateral, quero dizer, dos dois lados, e uma já estava mais em consolidação, a outra ainda estava bem, como uma fratura na zona de crescimento. E até é curioso porque nessa idade, nas meninas, já era para ter fechado o crescimento, mas é particular de cada atleta, né? E aí a gente teve que mobilizar, só que ela ia para um campeonato brasileiro porque ela tinha índice olímpico. Ela já tinha um nível alto e ela precisava ir para o campeonato para manter a pontuação para poder ir para as Olimpíadas. E ela estava desesperada. Daí eu tive que mobilizar porque não tinha jeito, era o tratamento. E ela acabou treinando de gesso na piscina. Era um gesso que era possível, ele era impermeável e era possível entrar na piscina com ela. E aí depois, nessa competição, ela não foi bem, ficou chateada, mas daí um mês depois, que já tinha acontecido o tratamento, tudo, a mãe dela me manda uma mensagem que ela tinha tido um novo recorde dela, pessoal, com a melhor marca da vida dela, e ela estava super bem. Então, não foi isso que fez ela desistir do esporte. Eu amo essas histórias dos atletas, né? Por quanto eles ensinam pra gente sobre resiliência e o quanto o esporte traz isso pra gente. Porque quantas pessoas que estão machucadas deixam de fazer as coisas, aproveitam usando até às vezes como uma desculpa, agora que eu tô com a perna assim, não vou fazer. Mas quando a gente vê os atletas, eles não deixam de fazer, eles vão estar com a perna machucada, eles fazem musculação no braço, de alguma maneira eles se mantêm ativos no esporte. Um dos benefícios que a gente vê no esporte, até para a saúde mental, porque a gente já sabe dos benefícios de melhorar o sono, de melhorar a concentração, mas também tem esse ganho na autoestima, da gente melhorar nossa autoconfiança, a gente se sentir capaz de fazer alguma coisa. E hoje vocês estão praticando algum esporte? Eu estou sempre praticando esporte. Todos os dias eu faço alguma atividade física. Não consigo não praticar. O que você pratica hoje? Aí eu faço musculação, faço treino funcional, faço beach tênis, que eu adoro. E às vezes faço uma aulinha de pilates. Então eu vou... Corpo em movimento, é isso que importa, né? E você, Cris? Eu também. Estou sempre praticando alguma coisa. Eu gosto de fazer corrida. Nas horas mais vagas, né? E musculação. Musculação eu faço frequentemente. Nossa, musculação tão necessária, eu não gosto de fazer, mas eu faço porque eu sei que é importante. Eu gosto de correr também, Cris, eu sou do time da corrida. Então é importante ter esse aliado, né? A musculação. E a gente às vezes pensa que só porque a gente faz esporte é mais fácil levar as crianças para o esporte, mas nem sempre. Porque às vezes, como eu falei, né, a Karine vai falar com mais propriedade aqui, eles não querem ir para o esporte. E o que a gente faz quando a criança não quer ir, não quer fazer, ou fala que prefere ficar na tela? A gente vai segurar essa resposta, porque a gente vai contar depois do intervalo, quando a gente voltar e fazer o nosso momento Brincadeira Retrô. Tem uma surpresa aqui para as convidadas. E a gente vai falar sobre as dúvidas que vocês mandaram aqui para a gente. Então, uma pausa para um cafezinho e já a gente volta. Olá, eu sou Rômulo Lopes, convido você a ouvir nosso podcast sobre o mundo da beleza. Toda segunda e quinta, às 18 horas, no Pod Vivax, vamos falar sobre cabelo, maquiagem, estética e muito mais. Bom dia, pessoal! Eu sou a Gisele Pires, personal trainer, e estou aqui para te convidar para o Movimente-se Mais. É de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Vamos juntos fazer exercícios físicos fáceis, acessíveis, para você fazer no conforto da sua casa. São treinos rápidos, super legais, que vão transformar o seu dia.
Não perca, é aqui na Vivax. Te espero. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé. E tenha sempre presente, diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Pais e Filhos, e já chegamos aqui, ó, direto na nossa brincadeira retrô. Obrigada, produção, ajuda a gente aí com a bolinha. Seguinte, pessoal, essa é uma brincadeira que vocês podem fazer com os filhos de vocês em casa. A ideia é não deixar a bolinha cair, né? Vocês brincavam disso quando vocês eram criança? Muito. Dá pra fazer... Aqui a gente trouxe o exemplo da raquete, porque a nossa querida doutora Karina... Presta aqui pra mim a raquete, Cris. Ela joga beach tênis, mas eu queria que vocês mostrassem como que a gente consegue fazer essa brincadeira sem a raquete também. É aquela famosa brincadeira... Pode ser com um balão, né? Batata quente. Batata Quem nunca quente. brincou? Você segura e isso estimula a criança a ter coordenação. Pegar a bolinha, primeiro passo, né? Para você jogar qualquer esporte de raquete é segurar a bolinha. Segura, tá vendo, e gente? devolve. Não é só brincadeira retrô, aqui é o aprender brincando também. É adquirir habilidade para você ter uma gama maior de habilidades para outros esportes também. Olha só, dá para fazer com bexiga, com uma bola maior. E quando a criança é menor, a bola maior ajuda também. Né? Não sei se vocês já viram isso. Assim, outro dia eu fui na escola das minhas filhas ali, as crianças de 5 anos jogando vôlei com uma bola desse tamanho. Bexigão. Porque é mais fácil para elas. E a gente pode fazer isso para esse momento de diversão e para aprendizado também. Obrigada, gente, pelo momento aqui. Agora, Karina, com a raquete, tem algo a mais que dá pra gente fazer da coordenação? Para treinar a coordenação, a criança pode ficar treinando bater a bola no centro da raquete. Isso vai fazer com que ela cada vez fique mais habilidosa com a raquete. Eita, isso é não difícil, deixar cair. Com a bola grande facilita, né? Pode ser com a bexiga também, porque a bexiga deixa mais lento, né, o movimento. Com a bexiga é mais Fica fácil. mais fácil para criança, principalmente as pequenas. Show! Tá vendo, gente? Dicas valiosíssimas no nosso programa. Obrigada. E agora vamos para o nosso momento das perguntas dos nossos telespectadores. A gente vai colocar as perguntinhas na tela. Perguntas que as famílias mandam pra gente ajudar
nessa questão do esporte, que é o nosso tema do programa de hoje. Então, a primeira pergunta: filha de 5 anos quer trocar toda hora de atividade, não consegue ficar no mesmo esporte. Até que ponto devo insistir? Você vê que 5 anos é bem o início da prática do esporte, né? O tempo de iniciação mesmo, que eu tinha falado de até uns 10, 12 anos, que é a base. Então, quanto antes puder praticar, melhor. Quanto mais esportes, mais habilidades a criança vai adquirir e mais conexões de neurônio ela vai também formar no cérebro, porque ela está em crescimento. Então, quanto mais conexões, mais no futuro ela vai ficar apta para outras coisas também. Por exemplo, hoje em dia você já ouviu falar que as empresas classificam os grupos na empresa como times? O meu time é o time da empresa. São os trabalhadores que estão num grupo e eles se consideram um time, porque eles têm aquele vínculo, né? Que é o que a gente tem no esporte. Então, tudo que a gente faz na infância vai ser usado para o resto da vida. Então, se você puder colocar a sua criança no esporte, fique em paz que não tem condições. Mas é muito importante que você coloque desde cedo. Ela não gosta, tem que insistir. Então, é um papel do pai e da mãe de inserir a criança em qualquer atividade física. E até é proposto que a criança tem que praticar pelo menos 1 hora por dia de atividade física, todos os dias da semana. Diferente do adulto, que pode praticar pelo menos 3 vezes na semana, né? Perfeito. Eu acho que aqui também tem essa questão da idade, né? Que com 5 anos eles estão experimentando muitos esportes mesmo. Então, muitas vezes ele não vai ter esse gosto que você tem pelo vôlei, ou pelo futebol, ou pela natação, mas porque precisa experimentar várias coisas, vários esportes, e tem o vínculo que ele cria também com quem está praticando esse esporte, né? Com o professor ali daquela atividade. Então, gente, eu falo até pelas minhas filhas, assim, o que acontece? Gera muita angústia, não sei se você passa por isso, né? Eu matriculo em tal esporte, dá 1 mês, Cris, aí as meninas falam para mim, mamãe, não gostei, quero mudar, aí você tem que ir lá e fazer uma matrícula num outro lugar. Então, assim, isso não tem regra, tá? Não é certo e errado, é só como que eu lido com isso. Quando elas começam a fazer um esporte novo, eu combino um período de tempo. Gostando ou não gostando, a gente vai fazer esse período de tempo. Depois que passar, aí vocês podem me dizer se vocês gostam ou não. Porque acontece a mesma coisa. Acabei de matricular no beach tênis. Não quero ir, não tô afim, não gosto de jogar. Não, mas hoje a gente vai. Aí quando a gente chega lá, adora, não quer sair da quadra, e depois que faz a aula quer ficar lá brincando na areia. E a aula, filha, foi legal? Foi muito legal hoje, mamãe. Isso acontece com tudo, né? E acho que todo mundo, todos os pais acabam experimentando essa situação de que a criança não quer ir e aí depois gosta. E isso também acontece no banho, com uma comida que não conhece. Tudo que é novidade, a criança tem a tendência de não querer. Ela quer o que é o conforto, né? Que ela já conhece. Mas é isso, no mínimo 6 meses. Não dá para fazer menos que 6 meses no esporte, porque ela ainda está conhecendo. Então, o ideal é fazer 1 ano, aí depois muda, porque quanto mais esportes essa criança praticar, mais habilidades ela vai adquirir. Isso é muito importante. Então, é preconizado que até uns 12, 13 anos a criança tenha experimentado vários esportes. E a natação é fundamental, né? Pelo menos a natação. Sim, porque a natação a gente se preocupa com a questão da segurança da criança. Mas assim, o melhor conselho é conheça o seu filho. Porque muitas vezes, por exemplo, eu vejo que as meninas não querem ir porque elas querem ficar na tela. Porque elas querem brincar e, fato, tudo bem, é importante brincar. A gente vai ter esse momento de brincar que talvez não seja ali na aula do esporte. Mas depois a gente pode ficar um tempo no parquinho, que tal? E aí eu proporciono o que ela quer, exatamente, mas sem deixar de fazer. Se tiver um amigo no esporte, fica mais fácil da criança querer ir, mas ao mesmo tempo, se não tiver nenhum amigo, ela vai começar a ter amigos no esporte, porque eles estão lá com o mesmo objetivo, e quando começar a gostar de praticar, eles vão continuar vendo o esporte como um elo entre eles, né?
vai formando os grupinhos. E é até Perfeito. bom para a criança ir para um caminho seguro, um caminho saudável do esporte, ao invés de ficar na rua, fazendo outras coisas, indo para outros caminhos. Isso Você é acha, importante. Cris, que o esporte traz bons amigos? Boas Sim, relações? Com certeza. Eu acho que ajuda muito nessa convivência social, né, na sociabilização, no estímulo, porque hoje eu acho que a tendência, cada vez mais, é as crianças caírem no sedentarismo, né, e na zona de conforto. Justamente por causa das redes sociais, das telas, né? Então, se não estimularem de uma forma correta, vai ficando, né? E como a Karina falou ali, a questão de insistir, né? Hoje a gente se fala muito sobre a neuroplasticidade, né? Que é o estímulo dos neurônios ali a desenvolverem esse gosto, né? Pela atividade. Então, quanto mais os pais insistirem, de repente colocarem o lúdico também, né? Envolvendo ali esse incentivo, né? Mas não desistirem, né? Porque vai trazer uma promoção à saúde, né? E a prevenção também a doenças, A né? gente já sabe A que quem futuras pratica doenças. esporte na infância leva isso pro resto da vida, né? Isso. Então diminui risco de doenças cardiovasculares, risco de obesidade, que está muito sério também no futuro. E essa coisa da neuroplasticidade é interessante porque você não desenvolve só habilidades psicomotoras no esporte, você desenvolve habilidades psicossociais, a socialização, a autoestima, aquele senso de pertencimento do grupo, que as crianças elas começam a se juntar com quem tem os mesmos gostos, né? Isso. E se adapta, né? Muito rápido. A criança tem a tendência, ali, até os 6 anos de idade, a se adaptar com a convivência, né? Com o meio com que vive. Então, acho que colocando uma atividade saudável, né? E essa sociabilização mais saudável, acho que a tendência é ser um adulto melhor. Um adulto melhor. E já tem estudos mostrando que o risco de depressão no futuro, até na adolescência, ansiedade. Né? E outra coisa que a criança Cada vez controla mais melhor comum. o nervosismo, ela sabe lidar mais com situações de conflito. E você pode ver quem treina, quem é atleta, não vai se meter numa briga. Eles têm um autocontrole. Isso. E isso ele vai treinando com o esporte. A criatividade também. Isso. Ai, gente, não tem outro caminho. Tem que pôr a criança no esporte, pronto. Vamos resumir o programa em uma frase. Criança tem que brincar e precisa do esporte. Não, outra coisa isso. que é importante que eu lembrei agora, que a gente precisa falar, né, Cris, que a criança que pratica esporte, ela melhora a parte cognitiva, ela vai melhor na Isso, escola. Tem diversos trabalhos científicos mostrando isso, que o cognitivo também, ela melhora a resolução de problemas, e ela consegue se adaptar melhor às situações. Claro, é um cérebro menos estressado, é a válvula de escape da criança para suas emoções. Maravilhoso. Vamos para mais uma pergunta, para a gente conseguir responder mais famílias. Percebo que meu filho de 13 anos ainda não sabe perder, fica muito irritado, se cobra excessivamente. Ele treina basquete na escola, me preocupo se o esporte não está fazendo mal. Difícil, né? A gente vai para a questão psicológica agora do esporte, Tem nessa diversas cobrança. questões nessa uma questão que você propôs. Na verdade, a criança tem 13 anos, é um adolescente. Nessa fase é muito complicado para a criança, porque ela está se transformando. Ela não é nem criança e nem adulto. E ela está numa transição que muda o corpo, vem uma chuva de hormônios, e ela não está nem se entendendo e ela está praticando esporte, mas às vezes o osso cresce antes e aí o músculo não acompanha, perde flexibilidade. Nessa fase, ela nem está entendendo o tamanho do braço que ela tem, o tamanho da perna, então o desempenho dela cai e ela se sente mal, né? Porque ela não sabe o que está acontecendo e não consegue mais fazer o que ela fazia antes. Por exemplo, no basquete, ele não consegue mais acertar o arremesso. E muda o corpo, então o centro de gravidade muda e fica completamente outra pessoa.
e ela ainda não se encontrou. Então, nessa fase tem a questão do crescimento, tem a questão psicológica. Então, às vezes tem crianças no mesmo time que já cresceram, que já tem corpo de adulto, e ele se compara e ele vê que ele tá o adulto que já passou dessa fase já está melhor de desempenho, porque tem mais massa muscular, tem mais potência. Sim. E ele ainda não está nessa fase. E a questão dos pais. Os pais, às vezes, como eu já falei antes, eles se projetam na criança. Então, eles queriam ter sido um atleta, queriam ter jogado basquete, ou os pais deles cobravam eles disso, e agora eles estão cobrando o filho deles. Então, essa questão psicológica é muito importante. E precisa ver o que os pais fazem. Eles participam, eles estão assistindo, eles estão indo nas competições. Eles criticam muito, porque você tem que ser positivo com a criança que está fazendo esporte. Perdeu, mas filho, eu gostei muito daquele lance que você fez isso, aquilo. Nossa, foi sensacional. E na próxima a gente ganha. Tem que sempre ser positivo. Tanto os pais quanto o treinador, né? Nossa, isso é um ponto muito tem muita chave crítica. que você falou. É muito importante, porque a gente tende a elogiar a criança quando ela vai bem e quando ela vai mal. E aí ela entende nesse momento que ela não é elogiada porque ela não apresentou o resultado para você, que você só ama e gosta dela quando ela joga bem, quando ela aprende a se valorizar quando ela tem esse resultado. E nem sempre a gente tem resultado favorável, do jeito que os pais gostariam. Então, será que essa mensagem do amor não está sendo transmitida de uma maneira em que a criança não se enxerga sendo amada, mesmo quando ela não atende às expectativas? Então, são vários aspectos. Eu gostei muito da parte biológica que você falou, acho que eu não tinha nem essa visão do corpo, dessas mudanças. É muito estranho. E a criança às vezes está treinando, por exemplo, natação, ginástica, que usa aquela roupa colada, e aí com 13 anos não quer mais usar aquela roupa, não está se sentindo bem ali. Como que ela vai ir bem no esporte, né? Uhum. Tem muitas questões. Por isso que é interessante a gente ter um trabalho multidisciplinar nesses casos. Às vezes é interessante ter um terapeuta, às vezes para a mãe também, para criança. Para a mãe pode ser um educador parental, tá? Um educador parental. Porque essas questões críticas, a criança leva para o resto da vida. Sim. Aí às vezes ela acha que ela não tem o amor dos pais, ou às vezes ela não é boa em nada, porque ela não foi bem no esporte. E às vezes a criança nem está preparada para chegar naquele ponto ali que o pai quer, né? A cobrança é tanto que os pais perdem o equilíbrio, né? Será que a criança quer aquilo ali mesmo, né? Estar naquele lugar, naquela posição? Isso. Ela perde o gosto pelo esporte, né? Tanta crítica, tantas situações que ela se sente mal, que ela fala, não quero mais, quero outra coisa. Eu acho que tem que deixar a criança também, claro, incentivar, mas ao mesmo tempo não ter essa cobrança excessiva para a criança não perder também o estímulo, né? Acho que tudo que é muito cobrado, ainda mais nessa fase da adolescência que tem essa descoberta, né, toda, e às vezes nem eles sabem, né, às vezes não sabem ainda quem são realmente. Né? Sim, estão se descobrindo. Isso, exatamente. Vamos para a última pergunta. Como agir quando a criança diz que não gosta de nenhum esporte? Olha só, que interessante, né? Porque dependendo da idade que a criança começa no esporte, ela se sente mal porque as outras crianças já sabem praticar e ela não. Então, ela não quer ir, ela às vezes quer mudar, mas tem uma gama tão grande de esporte para escolher, né? Que não tem muito isso. Por isso que quanto antes começar, melhor. Mas se você conseguir colocar, não importa a idade, tem que começar. E o ideal é começar no iniciante, né? Onde ela se sente bem, acolhida, tá todo mundo começando junto, para ela se sentir melhor. Aí se falar que não gosta, às vezes é o pai falar, ela é desengonçada, ela não acerta nada. E aí a criança guarda isso, às vezes já cresceu, isso foi na primeira infância. Aí agora ela é adolescente, para ela não pode fazer nada de esporte porque ela não acerta nada. Ela é desajeitada. E na verdade não, ela nunca fez, ela não criou aquelas conexões que a gente conversou, não tem habilidade para fazer aquilo, mas é só treinar. Você pode fazer o que você quiser, é só treinar. Vide os atletas paralímpicos, né, gente? Cada superação, cada coisa que a gente vê, não existe falar que não consegue, né? Exato.
E se eu pudesse deixar um conselho maior de todos aqui, é por que você não pratica esporte, aceita esse convite da vida para incentivar o seu filho através do exemplo? Porque muitas vezes, quando as crianças estão acompanhando a gente nos esportes, fica ali uma sementinha do quanto isso é importante, porque infelizmente, né, os exemplos ruins ficam, né, os exemplos bons ficam, mas os ruins também ficam. Então, se eu sou sedentária, meu filho tá vendo ali que eu não quero sair do sofá, de ficar só vendo televisão. Então, use como uma oportunidade, assim, né, se tornar uma mãe melhor, um pai melhor. O exemplo é muito melhor do que falar sobre, né? Exatamente. Um exemplo, vamos praticar junto no fim de semana, né? Não ficar em casa, vai pro parque, vai pra praça. Exatamente. E a gente está chegando ao final do nosso programa. Ai, que então, pena. queria pedir para você, doutora Karina, para deixar uma mensagem para as famílias que acompanham o programa Pais e Filhos. Eu acho que a melhor mensagem que a gente pode falar em relação ao esporte na infância é justamente tirar a criança, o adolescente da tela e colocar no esporte, porque a coisa mais maravilhosa que tem para fazer é alguma coisa relacionada à saúde, e é colocar em qualquer atividade física, porque ela vai ficar um tempão naquilo, ela pode gostar e praticar o resto da vida, vai ser saudável e vai tirar ela das telas. Ela vai ter amigos. Eu já tive criança que não gostava da escola, se sentia mal com a escola, e ela ia para a natação, era lá que ela se encontrava, porque ela tinha amigos ali. Criança de 10 anos que me falou isso, chorando inclusive na consulta. Não me tira do treino porque eu amo treinar. É ali que eu gosto de estar. É um núcleo, né? Um núcleo de ambiência, de relacionamentos positivos, como a gente comentou no programa, né? E Cris, a sua última mensagem também para as famílias da Vivax que nos acompanham. Então, eu digo sempre, né? Estimulem seus filhos a fazerem esportes, né? Atividade, que eu tenho uma coisa em mente. A gente sempre tem que pensar no que a gente quer ser daqui 10 anos, né? Então, o que você quer que o seu filho seja daqui 10 anos, né? Que tipo de saúde, né? Então, vamos começar agora, né? A estimular, fazendo qualquer coisa, como a Karina falou, de repente numa praça, né? A família toda reunida, caminhar num parque, sair de bicicleta. Comece com uma atividade mais leve, moderada, né? Mas não deixem de fazer, né? Porque isso vai trazer com certeza aí um resultado muito positivo futuramente. Perfeito. Gente, acho que foi incrível o nosso programa. Eu fico muito feliz, muito grata por vocês trazerem essa mensagem, esclarecerem as nossas dúvidas. E você, família que nos acompanha aqui no programa Pais e Filhos, que você se sinta motivado, já saia daqui com ideias. Não, agora vamos buscar um esporte e vamos praticar juntos, por que não? Para incentivar os nossos filhos a terem mais saúde física, emocional e mental. Então fique de olho na nossa programação e a gente se vê na próxima semana.